Um usuário perguntou: quando a empresa não reconhece o acidente de trabalho, ela pode entrar na justiça para ir contra a decisão do INSS? Ela terá êxito? Pergunta muito interessante, porque muitas empresas não sabem desse direito que elas possuem. Quando o INSS reconhece a existência do acidente de trabalho pelo seu perito oficial, que é algo que, por exemplo, a empresa não está reconhecendo, isso é muito comum nas doenças ocupacionais. O trabalhador está lá trabalhando, apresenta uma doença, e aí a empresa fala, mas essa doença não tem ligação aqui com a empresa não é com nada que você fez aqui. E muitas vezes o próprio trabalhador não sabe disso, não tem essa certeza. O médico diz, ó, você está doente. Aí ele chega no INSS e o INSS vai lá e o perito fala assim, ó, você está doente e essa doença tem ligação com o trabalho. Nesse caso, o INSS está reconhecendo a natureza jurídica acidentária dessa doença, está enquadrando ela como uma doença ocupacional. Ele pode fazer isso, inclusive, por força do nexo técnico epidemiológico, que está previsto no artigo 21A da Lei 8.213 de 91. E aí, as empresas não sabem que elas podem interpor um recurso administrativo dessa decisão do perito do INSS, se elas não concordarem com esse enquadramento, para provar, aí ela leva o laudo da empresa, o laudo do funcionamento da empresa, do médico da empresa, dizendo, ó, não tem ligação com o trabalho não. E se o INSS, se não ganhar isso administrativamente, com esse recurso administrativo, ela pode sim propor uma ação na justiça para provar, para que fique provado que aquela doença da pessoa, que aquilo lá não tem ligação com o trabalho. Nesta ação, o que ela vai levar? Ela vai levar as provas periciais que ela tiver, os exames médicos, as provas, os laudos que ela tiver do seu funcionamento interno na empresa. E o juiz vai determinar a realização de uma perícia. E a perícia do juiz e a decisão do juiz é que vai dar a palavra final, se se trata de um acidente de trabalho ou não. Se ela conseguir que o juiz declare que aquela doença não tem ligação com o trabalho, pronto, para o INSS ele vai ter que rever aquela sua decisão e deixar de considerar que aquilo se trata de um acidente de trabalho. O que a empresa ganha por fazer isso numa situação como essa? Ora, quando se caracteriza um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, a empresa pode responder por uma indenização perante o trabalhador, uma ação trabalhista que seja proposta na Justiça do Trabalho. A empresa pode responder perante o INSS, numa ação de regresso do INSS, cobrando da empresa pelo benefício que está pagando para o trabalhador. Durante o período que o trabalhador está afastado, se o INSS reconheceu que o afastamento é de natureza acidentária, a empresa tem que recolher o FGTS todo mês. Então tem uma série de ônus para a empresa o reconhecimento da natureza jurídica acidentária desse acidente de trabalho para o INSS, pelo INSS. E ela, portanto, pode se contrapor a isso, administrativamente ou judicialmente. Aí a sua pergunta final, isso ela pode ganhar? Claro que essa é uma resposta que só pode ser dada em cada processo. E aí você vai ter que consultar um advogado da sua confiança e mostrar para ele as provas que você tem que possam convencer o juiz de que, naquele caso, o perito do INSS errou e não se trata de uma ação, não se trata de uma doença decorrente do trabalho. À luz dessas provas, desses laudos, do que você tiver como documento para provar aquilo que você está alegando, é que será maior ou menor a chance de ganhar esse processo. Então, só no caso concreto, o que você precisa fazer? Procurar um advogado da sua confiança que vai te dar a resposta do seu caso específico. Mas a possibilidade de exercer esse direito de ação, sim, todas as empresas têm e muitas vezes os empresários não sabem disso. E se você tem uma dúvida interessante como essa colocada aqui agora, deixa aqui nos comentários e também para nos estimular a fazer mais vídeos como esse, para ter acesso a mais conteúdos como esse, curta esse vídeo, compartilhe com amigos e nos siga nesse canal.